Salve pessoal! Então, como eu havia combinado com vocês, eu estou preparando aqui os vídeos para a prova. Eu peço desculpas pela demora, mas como eu havia mencionado em sala, eu estou testando uma mudança de linguagens para que vocês possam ter um acesso mais direto à matéria, tá? Então eu resolvi preparar aqui alguns slides, tem 3 séries de slides, vou preparar aqui 3 vídeos para Aristóteles, e aí tem mais 2 com relação à Idade Média, né? Então a formação do pensamento medieval e ao final que é para essa prova Agostinho de Hipona, tá? Então eu preparei aqui alguns slides, vamos ver se vai funcionar bacana, tá? E aí vocês vão me dizendo como é que tá o resultado, eu vou ouvindo de vocês, qualquer coisa eu vou fazendo as adaptações aí para a época da prova, tá ok? Vamos lá então. Para começar, a teoria das causas de ser. Opa, vamos lá. Então, primeira coisa, eu preparei aqui um mapeamento de conceitos para vocês, é um mapeamento simples, tá? Ele vai seguir basicamente o que a gente discutiu e logo após o mapeamento eu vou fazer um breve aprofundamento aqui dos conceitos que estão envolvidos na produção do pensamento aristotélico a respeito disso. Primeira coisa que a gente tem aqui é o ser, né? Então, basicamente, o elemento, essa constituição conceitual do ser, ela foi uma das que mais trouxe problemas para vocês lá por conta da dificuldade do grau de abstração, né? Ser deve ser considerado como a qualidade essencial de tudo aquilo que existe, tá? A questão é que nós vamos ter, a partir do pensamento medieval, a gente tem 2 maneiras diferentes de enxergar o ser. A gente pode enxergar o ser como individuado, ou a gente pode enxergar ele, que a gente teria uma outra linha, né, como uma dimensão absoluta de ser. O Aristóteles ele está focado nesse momento nessa constituição unitária do ser, ou seja, ele está focado em buscar a essência de qualquer coisa que ele consiga enxergar, né? Então o nome aqui que a gente utilizaria para esse acesso direto seria o ente, tá? Nesse caso, portanto, a gente está falando daquele ser regionalizado ou individualizado. E esse ser regionalizado ou individualizado ele vai passar por uma série de explicações. Veja, como diria o Wittgenstein, todas as vezes que a gente faz uma pergunta, na própria pergunta o método da resposta já está implantado. Isso significa que se a gente não tem clareza do método, nós podemos presumir, num sentido oposto, que a pergunta não está claramente formulada. Então vamos formular a pergunta. A grande questão não é o que é o ser, né? A própria palavra diz, é muito difícil você encontrar uma definição. A questão aristotélica não é o que as coisas são. A questão aristotélica é como as coisas surgem, como elas aparecem no mundo, tá? O Aristóteles ele parte da hipótese de que todas as coisas vão ter um começo e um fim, né? Ou pelo menos todas aquelas que têm um começo têm um fim, elas não são eternas, e por conta disso elas vão estar definidas por esse começo e por esse fim. Por exemplo, um ser humano ele nasce e ele falece. A definição ela vai gravitar em torno dessas duas potências, grosseiramente falando, né? Não aqui no sentido técnico aristotélico, mas entre essas 2 grandes forças, o nascimento e a morte, né? Que são opostas. Mesma coisa acontece com uma árvore ou com um jardim. Tá? A mesma coisa acontece com civilizações ou realidades políticas, com países, com cidades. Mesma coisa acontece, por exemplo, com aquela loja que você costumava frequentar, aquele barbeiro que você costumava frequentar. Acontece com um site que você costumava acompanhar, acontece com uma série que tem começo, meio e fim, acontece com um objeto artístico, um filme que tem começo, meio e fim. Todas as coisas estão alinhadas porque elas têm começo, meio e fim. E a pergunta central do Aristóteles é justamente a seguinte: como é que essas coisas têm um começo e como é que o fim delas se avizinha? Ou seja, como é que o ciclo das coisas, o ciclo de ser das coisas se forma? Ele está aqui, lembrem bem, pegando um pouco do resultado da discussão do Anaságoras, né? Aquela discussão em que o Anaságoras elabora a ideia de flutuação do ser. As coisas surgem de um abismo, de um nada, de repente elas passam a ser alguma coisa, passam a ser significadas, e a partir de determinado momento elas entram num ocaso, num declínio e daí desaparecem. O Aristóteles ele vai encontrar para nós 4 razões fundamentais para a existência das coisas. Ele vai separar essas razões em 4 causas de ser. Tá? Então a gente pode usar o termo causa de uma maneira bastante definida aqui. A causa é aquilo que faz com que uma coisa venha a ser, com que ela se configure daquele jeitinho que ela é. Tá? E ele encontra 4 causas. Mas por que 4? Por que não uma, duas, três, cinco? O que aconteceu aqui? Antes do Aristóteles, isso fica mais claro na metafísica, outros pensadores fizeram a mesma pergunta: como as coisas vêm a ser? E na esteira dessas perguntas vem uma outra questão. Se as coisas vêm a ser, como é que elas são tão diferentes umas das outras? E por que existe uma multiplicidade de coisas?
Né? Na mentalidade desses pensadores, o universo ele tinha uma origem una, era uma coisa só no começo. E por alguma razão, esse universo uno foi sofrendo distinções. E como o próprio Aristóteles levanta, é muito difícil entender que eles estivessem certos, porque na cabeça deles, o universo era formado por um elemento só. Então o fogo, a água, a terra, ou o ar, ou uma substância original. E ele pensa assim, na cabeça desses caras não existia a possibilidade de você colocar em diálogo causas físicas, né, causas materiais, com causas metafísicas. Eles não conseguiam entender a diferença entre uma coisa e outra. O primeiro que vai entender isso é o Platão. Tanto que ele vai dizer assim, muito bem se alinham essas filosofias quando Platão pega a noção dele de ideia, que na realidade traduz uma forma. Isso nós já vamos nos dirigir. Ok? Então ele vai pensar assim, na realidade o equívoco desses caras foi querer colocar tudo numa causa só, que era aquela causa material original, o fogo, a terra, a água, o ar ou a própria substância, sem entender que é necessário que haja um conflito de forças, que é necessário que haja para o ilimitado, em oposição a coisas ilimitadas, as limitadas, que é necessário que haja entre as coisas eternas aquelas que não são. Percebem? Então é essa a noção que ele está colocando. Ele está dizendo basicamente que para haver um ser, para que as coisas sejam o que elas são hoje, é preciso que exista uma variedade de causas, de modo que essa variedade de causas venha a complementar o jogo todo. Cada uma dessas aqui vai complementar características que não podem estar dentro de uma só. Porque se estivessem, ou a realidade permaneceria em constantes mudanças, incontroláveis mudanças, ou ela permaneceria ociosa sem mudar nunca. E não é isso que acontece. Então a gente tem fatores externos, tá? Por exemplo, eu não cresceria se eu não tivesse vocês para me ensinarem, se eu não tivesse meus colegas para me ensinarem, eu não mudaria, eu não aprenderia coisas novas. Porque eu não posso gerar conhecimento sozinho e de mim mesmo. Eu preciso das minhas experiências, dos meus diálogos e assim por diante. Então eu, enquanto ser, sofro transformações porque existe uma multiplicidade de causas atuando sobre a minha vida, tá? Como é que funcionam essas causas? Primeira causa que a gente pôs aqui é a forma, ou a causa formal. A forma, ela é das quatro aquela que está ligada mais intimamente à metafísica. Tá? Por muito tempo as pessoas acharam que a forma era suficiente para gerar movimento na substância e por conta disso construir o objeto, construir o ente. Não é bem assim. O que é a forma em sentido próprio? Numa leitura mais tradicional, ela é o conjunto de propriedades da coisa. Num sentido mais amplo, num sentido mais existencial, ela é a causa original da coisa. Como assim? Toda coisa que a gente vê tem um conjunto de propriedades que a caracterizam. Então, por exemplo, o ser humano é racional, certo? Racional é a forma. Forma geralmente vai aparecer como predicado, como predicativo para um sujeito, no sentido gramatical ou no sentido filosófico. Predicado para um sujeito. Né? O predicado é uma qualidade do sujeito. Então está aqui. A forma, o conjunto de propriedades, vai definir o que é, por exemplo, o ser humano, que vai ser o nosso ente, né? Vai ser o nosso ser. Ali, o conjunto de propriedades, aqui está resumida a ideia de racionalidade, certo? Eu posso dizer que a racionalidade é propriedade caracterizadora do ser humano, mas eu posso olhar de um outro jeito, que é aquele segundo jeito que a gente explorou na aula. Eu posso dizer que a racionalidade é causa original do ser humano, e é justamente por ele ser portador dessa racionalidade comunicativa que ele tem, de produzir linguagem, de criar significação, que ele é considerado humano. Então, tecnicamente, em sentido ideal, grosserissimamente falando, né, quer dizer, no plano metafísico, a causa original de eu poder falar de seres humanos está aqui, ó. Certo? Está na forma. Agora, essa forma ela tem que agir sobre uma substância. A substância ele vai definir como substrato da forma. Então a forma vai lá e se aplica a um determinado montante de matéria e constrói, desenha toda uma composição que vai gerar aquilo que, somando os dois, vai ser chamado de sínulo. Então, um ser humano completo, ele te dá lá carne, ossos e sangue, grosseiramente falando, e a forma se aplica a esse substrato, formando então o ser humano. Tá? Agora, pensa assim, ó. Se o substrato acolhe a forma, é porque no substrato havia um potencial para transformação. Então, quando a forma foi investida aqui nessa substância, essa transformação, quer dizer, essa travessia e construção de novas formas aconteceu. Isso porque já havia naquilo ali potência. Eu brinquei com vocês e falei assim, olha, a forma não pode ser aplicada sobre qualquer coisa. Né? Para dar certo, as propriedades que me fazem humano têm que ser aplicadas sobre o material que vai formar um ser humano e que está lá no sêmen, lá na sementinha do ser humano.
né? Ou eu, por exemplo, posso fazer um pote de argila, né? Eu não vou poder fazer um pote com água, né? Não vai dar certo. Eu posso fazer, por exemplo, um prato de cerâmica. Posso fazer, por exemplo, um prato com vidro. Agora, muito difícil vai ser fazer, por exemplo, posso fazer um prato de madeira. Muito difícil será fazer um prato com hélio, né, com gás, por exemplo. Não vai, não é possível. A forma ela tem limites e os limites estão colocados justamente naquilo que está reservado como energia, energeia ou potência dentro de um substrato substancial, tá? Ao lado desses dois existe um outro elemento, e esse outro elemento é o que vai deflagrar a transformação. Veja, por que eu acreditei por muito tempo que a forma deflagrava a transformação? Porque como é ela que se investe na substância, a impressão que dá é que a transformação está nela, né? Mas não está. Porque se estivesse, a própria forma seria motivo para a sua transformação. O fato de eu ter propriedades humanas seria o suficiente para me tornar mais que humano, e não é. Existe a possibilidade, então, de eu ter um terceiro elemento, uma terceira causa, que é chamada de causa eficiente ou eficiência. Essa aqui é a força motriz, então ele chama de causa motora. É ela que te dá as condições de possibilidade para algo vir a ser o que é. No caso do ser humano, a causa eficiente ou eficiência diz respeito à concepção e ao nascimento da pessoa, né? Isso, basicamente, pode ser entendido pura e simplesmente como o movimento perene das coisas. Cada estado em que a gente se encontra é potencial, ele está potencializado para nos fazer alcançar um novo estado. Então nós vamos nos transformando constantemente por conta disso aqui. Coisinhas velhas vão sendo sacrificadas, coisas novas vão aparecendo. Tá? O botão de rosa eu falei para vocês, ele desabrocha, porque existe um investimento de movimento, as condições adequadas, as condições de envelhecimento adequadas da planta, as condições climáticas adequadas, as condições temporais adequadas, então é a época da florada. Aí você tem todo o processo que vai pegar o botão de rosa e vai transformar numa rosa desabrochada. Existe uma causa motor, um jogo de condições, né? Então tem que ter uma rosa, ela tem que estar saudável, ela tem que estar sob as condições certas, ela tem que ter acesso à água, senão ela murcha antes de desabrochar e assim por diante, né? E tudo isso é sacrificado para criar o ente. Por fim, a finalidade, desculpem o trocadilho infeliz aqui, né? O pleonasmo infeliz, mas a finalidade aqui, né? Mas tá, a finalidade, não tem problema, a finalidade determina dois critérios fundamentais. Um deles, o de cessação, quer dizer, o ponto em que tudo se encerra, né? Ao passo que a construção da oposição, ela vem justamente pela negação do movimento que está colocado aqui, ó. Então, se isso aqui está exigindo transformações e permitindo novas formas de florescimento, aqui as coisas se encerram e essa é a oposição final que nós temos no sentido de eliminar e consumar a existência do ser. Então, eu posso ir sofrendo transformações, aprendendo, mudando fisicamente, até que o meu termo, o meu fim chega. Aí não há mais o que fazer. Então, em algumas ocasiões, o Aristóteles vai dar a entender que isso aqui, na realidade, são causas opostas, que elas delineiam tudo que existe de pujança vital, ou seja, nascimento, crescimento, e isso aqui determina a morte, né? Mas esses são elementos que não precisam ser necessariamente colocados em choque, eles só aparecem lá ocasionalmente, tá? Então está aqui as quatro causas de ser: formal, substancial, eficiente, final, ok? Com relação à forma, a forma, ela lança essa perguntinha aqui, ó. Ela pode ser considerada uma condição primordial da existência, mas isso significa que a forma remete a uma unidade formal anterior a tudo? Não é bem assim. O Aristóteles ele é um pouco receoso de partir dessa hipótese. O que ele está tentando fazer quando ele lança essa pergunta é reproduzir a hipótese platônica. Tá? Ele fala assim, olha, o Platão ele entendia que uma ideia ela vinha na realidade de outras ideias anteriores e outras até chegar no primeiro princípio, nos primeiros princípios da existência. Ele vai dizer assim, se uma forma é na realidade herdeira de outras formas, eu tenho um problema, porque uma forma só se aplica sobre um substrato, uma substância. E aí isso significa que a forma da forma, por assim dizer, teria que presumir uma substância da forma, e isso não vai funcionar.
né? Então a forma ela se encerra em si mesma. Ele tem um outro jeito de explicar isso. Ele vai dizer que uma forma não pode ser forma em si e por si de outra coisa se ela já for predicado de alguma coisa. Eu não vou entrar em detalhes aqui, eu só quero que vocês entendam isso, tá? Que a forma ela não consegue se remeter a uma unidade primordial, que a unidade primordial não existe na forma. Ele vai afirmar categoricamente que a unidade primordial é da substância e a forma se insinua e vai construindo diferentes entes, diferentes sínodos, né? Isso aqui também tem uma ligação muito forte com a leitura que ele faz da divindade, né? Vai dizer justamente que é da divindade, da conformação do conluio perfeito dos deuses que deriva todo esse processo de transformações e individuações. A forma, portanto, é material ou imaterial? Cara, ela é com certeza imaterial, tá? Não existe a possibilidade de falar-se em materialidade da forma, só que ela está sempre aplicada sobre algo que é material, né? Para aqueles que querem trabalhar com essa noção, que conhecem o termo, isso aqui implanta aquilo que nós chamamos de teoria ilemorfista ou ilemorfismo, né? De ilé, matéria. Basicamente, toda vez que nós formos olhar para alguma coisa na realidade, ela tem que estar vinculada à matéria. Eu falei para vocês por isso mesmo que as qualidades essenciais em Aristóteles derivam daquilo que é acessível aos meus cinco sentidos, da minha capacidade de abstrair e pensar esses elementos. Ou seja, existe uma qualidade imanentista para o ser. A essência está na própria coisa, ao contrário de Platão, que dizia que a essência estava nas ideias. Claro? A forma, portanto, sempre aparece sobre um substrato, desculpem. A relação entre forma e substância, né? Formas de formas sem possibilidade, não existem formas de formas, ainda que você possa remeter a princípios mais primordiais que vão te capacitar para a formulação de elementos sobre os entes, não existem formas de formas, tá? Como elas estão escalonadas? Aí entra uma questão interessante, porque a forma da forma pode não existir, mas ela pode aparecer subrogada, ou seja, alocada, abrigada, sob um espaço de formas mais abstratas ou elementos mais abstratos, que paulatinamente vão ser chamados de universais, né? Então, basicamente, o que você tem é a tentativa de criação de categorias não, mas classes que são mais amplas e que agregam as formas. Se a minha forma humana, por exemplo, envolve racionalidade, mas também envolve minha capacidade de andar sobre duas pernas, a capacidade de usar meus polegares e assim por diante, isso também me liga à minha capacidade de movimentação e existência, que também me liga, de certa maneira, à figura do animal, que não tem a racionalidade, mas guarda atributos comuns aos meus, sendo que esses atributos comuns classificam tanto os outros animais como a mim mesmo como pertencentes ao grupo dos animais, né? Existem, para além dessas grandes categorias, das classes, de universalização, dualidades que Aristóteles considera fundamentais ou originais, né? E daí vem justamente o ponto dessa incapacidade de unidade da forma. Ele vai dizer justamente, como eu acabei de colocar para vocês, que limitações e ilimitações, particularidades e universalidades, dualidades, trialidades, esses elementos eles têm que existir na minha consciência. E como existência presente na minha consciência, eles vão se manifestar sobre a substância. Mas existem essas dualidades originais, sim, né? E ele ainda vai mais além, dizendo o seguinte: em alguns momentos a filosofia confundiu esses elementos originais com números, alegando que na realidade era o 2, o 3, o 4, a minha capacidade de pensar numericamente que me permitia chegar a essas dualidades, que ele lá pelas tantas vai utilizar para formular algumas das categorias dele, né? Não é o caso. Ele vai dizer: existe a forma, existe o mundo material, existe a substância, a matéria, e entre os dois existem os números, que são capacidades de reflexão, mas que estão ligadas à minha possibilidade de dispor de objetos. Então, por exemplo, se eu vejo 3 objetos na minha frente, é como se eu tivesse materializado o número 3. Eu não vou entrar em detalhes aqui, isso aqui diz respeito à filosofia da matemática, mas basta dizer que até o século XVIII, essa hipótese de que os números estavam necessariamente ligados à matéria vigorou. Só depois disso eles começaram a ser pensados como entes abstratos de uma maneira mais firme, mais consistente, tá? Mas é por isso que ele coloca entre forma e substância o número, né? Ele exercita a mente, mas ele está ligado à matéria na mentalidade aristotélica, tá? E a substância? A substância tem sobre ela a aplicação do ato.
Então, energeia, que é a potência, vai receber dynamis, que é esse ato, e essa força, esse movimento, vai investir de forma e transformar a substância. Tá? O ato investe de forma, mas não advém da forma. Insisto nesse ponto, ele advém da eficiência. Tá? O ente surge do sacrifício de algo anterior. E aí voltamos ao ponto no qual sobre o qual, eu insisti bastante em aula, né? A respeito do qual eu fiz toda uma série de digressões, né? Uma série de observações. Por quê? O sacrifício ele aparece como elemento que derrota ou consuma a existência de algo, trazendo essa existência para um novo plano. Esse plano novo é o plano desse novo ente. Tá? Então a ideia de sacrifício está novamente presente. Causa eficiente, ela é princípio do movimento, então ela que causa a transformação, portanto, lógico, ponto causador dessa transformação e aparece como ato sacrificial, tudo que a gente aduziu até aqui. E a causa final? Interrompe a continuidade transformadora do ente, como eu coloquei lá atrás para vocês, poderia ser considerada como ato de oposição ao princípio do movimento, como eu coloquei para vocês, e expõe a consumação da existência de algo. Só lembrem bem desse termo aqui, tá? Consumação. O que significa essa consumação? Significa, ao mesmo tempo, o fim do ente, então, uma pessoa que morre, uma árvore que fenece, que murcha, que é destruída, que morre, um lago que seca, uma cidade que desaba, uma cidade que se acaba, uma comunidade que se separa, um relacionamento que se encerra. Mas lembrem-se, essa consumação, ela nunca vai ser consolidada apenas como esse termo, como essa morte do ente em questão. Tá? Um relacionamento pode acabar, mas o legado desse relacionamento permanece nas pessoas que participaram dele. Ele cumpriu um papel, ele teve um sentido. Uma cidade pode virar ruínas, ela se acabou, mas ela nunca vai ser esquecida enquanto legado de suas próprias virtudes. Um ser humano morre, mas a memória dele fica. Tá? E agora, com o termo da existência desses elementos, essa consumação estabelece de maneira mais crítica e consistente o significado da existência daquilo que se acabou, construindo, portanto, a sua virtude e o seu sentido existencial. Ok? Lembrem bem disso. Basicamente, sobre a parte inicial de Aristóteles, é isso. Eu vou deixar vocês aqui então e logo mais eu volto com um segundo vídeo para vocês, tá ok? Vou dar mais uma conferida para ver se eu não errei a digitação de nada e por favor me digam se essa linguagem está mais acessível e mais fácil, tá? Estou buscando constantemente exemplos e estou tentando através disso aqui dar uma ordem para os estudos de vocês. Se vocês quiserem eu deixo também os slides no link. Valeu pessoal, vamos nos comunicando por e-mail, pelo WhatsApp e é isso aí. Bons estudos e um abraço. Até mais.